O Edson, tá chegando pergunta aí pelo WhatsApp, 996433827. Oi, tudo bem? Meu nome é Jorel, perdi minha namorada em 2016, vítima de um AVC. Ela era católica e virou espírita através de mim em 2011. Quando nos conhecemos, nesse período, ela realizou uma grande reforma íntima, muito grande. Vocês acreditam que essa transformação pode ter acontecido por influência da espiritualidade amiga, tendo em vista que eles sabiam que ela desencarnaria cedo? Eu não tenho dúvida. Às vezes a gente acha que nós estamos largados aqui no mundo, e não estamos, não. Existe todo um acompanhamento, né, do plano espiritual. A nossa realidade, de fato, é a espiritual. Então nós, como seres eternos, somos espíritos. Isso aqui é uma passagem. Então, quando eu venho para cá e eu reencarno, eu tenho todo um acompanhamento do plano espiritual de espíritos que são afins, né? Que querem o nosso sucesso, que querem que a gente esteja bem e tal. É como você acompanhar um filho que está distante numa viagem, né? Ele está distante de você, mas você está acompanhando, tá certo? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que esse encaminhamento que aconteceu, a forma como as coisas aconteceram, como você mesmo está colocando, né? Você acabou levando ela para a doutrina, ela ali deve ter conhecido muitas coisas que a prepararam para aceitar essa morte, tá certo? Eu, sinceramente, não tenho dúvida nenhuma. E, aliás, te parabenizo pela colocação aí no programa. Mais uma participação aqui. Bom dia, amigos do Manhã Boa Nova. Edson, obrigado pelos seus ensinamentos. Vocês nos ajudam muito na nossa jornada. Quanto ao assunto de hoje, minha mãe desencarnou no hospital. Ela ficou 45 dias entubada. Isso me deixa angustiada. Será que ela queria dizer algo para nós? Não houve despedida, isso me angustia. Obrigada pela atenção, Maria Cristina de Mogi das Cruzes. Acho que tudo que é para chegar ao nosso conhecimento, chega ao nosso conhecimento. Ela não deve ficar com essa angústia e ficar no hospital, muitas vezes para o espírito é uma bênção, porque está sendo feito esse desligamento de uma forma vagarosa, né, meticulosa, com o apoio dos amigos espirituais. E às vezes são naqueles momentos ali no hospital de estado de inconsciência, mas ainda encarnado, que muitos ajustes, né, muitos reparos, muitos entendimentos são realizados para o momento do desencarne. Então, tenha certeza que ela foi bem amparada e o que você tiver que saber vai chegar ao seu conhecimento. Aliás, eu queria fazer uma observação que é assim, cada um tem a sua forma de morrer baseado na sua necessidade. Sim. Né? Eu queria aproveitar para falar também de outros livros não espíritas, porque eu gosto de abordar esse tema também do ponto de vista do dia a dia das pessoas. Sim. Então existiu, na verdade, ela já desencarnou também, uma médica americana chamada Elizabeth Kübler-Ross. Na verdade, ela era sueca e ela viveu boa parte da vida dela nos Estados Unidos e foi lá que ela se tornou conhecida. Ela é a fundadora da tanatologia, que é a ciência do estudo da morte, né? Ela, por conviver com pacientes terminais justamente nos hospitais, né, numa época em que os pacientes eram abandonados pelos médicos, porque os médicos não queriam perder, né? O médico era orientado na carreira dele a salvar vidas e não perder vidas. Então esses pacientes eram meio que esquecidos. Eu não tenho mais o que fazer, né? Então ela começou a dar atenção para esses pacientes, ela começou a perceber coisas que até então ela não tinha percebido, esse outro lado da coisa, da existência da vida após a morte e tal. Então, só para resumir um pouco a história da Elizabeth, eu vou falar para os ouvintes aqui alguns livros dela, e aí vocês vão ver que pelos títulos do livro, o quanto ela se aprofundou no assunto. O primeiro chama-se A Morte, um Amanhecer. O outro, Acolher a Morte, o título do livro. O outro, Sobre a Morte e o Morrer. Ela faz uma série de analogias aí, de estudos sobre essa questão. O outro, Morte, Estágio Final da Evolução. Outro, Viver até Dizer Adeus. Vocês estão percebendo os títulos do livro dela? Um outro, O Túnel e a Luz. Olha só. O túnel e a luz é porque ela foi percebendo que a maioria das pessoas que iam desencarnando eram, né, levadas, eram levadas por um túnel de luz, elas iam para a luz.
milhares de relatos, né? Milhares. Vai para a luz. E nós aqui, espíritas, vamos para o umbral. Quer dizer, não sei quem inventou essa história aí. O espírita precisa começar a repensar alguns conceitos. Ele precisa parar de ficar preso à ideia de um determinado espírito apenas e começar a repensar os seus conceitos, tá porque certo? tem essa ideia de que vai morrer e vai para uma zona de sofrimento, né? Que é isso? Isso depende da forma como você... essa crença católica de culpa, de pecados e coisa que o valha. Nós somos espíritas, gente. A gente tem que estudar o espiritismo. O espiritismo é para nos ajudar a se libertar dessas coisas. Exatamente. Tá? Verdade. Se vivendo a gente vive no Brasil, mas num planeta tão denso energeticamente, né? A gente sabe aí um planeta de provas e expiações. Se a gente vive aqui, né, como fala em algumas doutrinas, como que escravos, né, ou como que alunos, evidentemente que se a gente vai se desprender daqui, a gente vai para um lugar melhor, porque o espírito não regride. Sim. 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 Ou então vai, porque não aceita, vai ficar por aqui mesmo, até entender que morreu. Vagando na erraticidade. É aquilo que a gente estava falando, se você desencarna e vai para um lugar semelhante ao que você está vivendo aqui já, porque da forma que você se conduz é o que você está plantando, você vai colher. Porque essas leis, elas não nos regem só nós aqui na Terra. Essas são leis divinas e naturais. Do universo o que eu inteiro. semeio, eu planto. O que eu planto, o que eu semeio, eu colho, né? Então, se eu estou semeando boas sementes, por que temer, né? Verdade. É isso aí. O Fábio Fulas, bom dia, paz, gratidão pelo programa. Não tenho medo da morte, creio assim pela doutrina dos espíritos. Se propõe Jesus quando esse deixou o corpo físico e se manifestou em espírito. Só me preocupo se vai dar tempo para mim cumprir o que vim resgatar ou evoluir quando encarnado. Não existe uma exigência, né, do mundo espiritual. Você Fábio, não cumpriu tal coisa. Não, Fábio, faz o seu melhor sempre, amigo, e não se preocupe com isso. Tá? É isso aí. E tem uma participação pelo 0800, a Raquel Souza da Silva, Edson. Ela reside no Jardim Peri, aqui em São Paulo. Meu filho retornou há 4 anos e nunca sonhei com ele. Por que será? Você não pode dizer que nunca sonhou. Talvez você não lembre. Essa é a diferença. Uhum. Tá? Tem isso, né? Eu convido você a ler um pouquinho lá no Livro dos Médiuns a questão da emancipação da alma. E ali você vai entender que a gente se emancipa, que a gente sai, a gente se encontra lá no plano espiritual. Mas como a nossa consciência espiritual ela é ampla, né? Imagina você sai do corpo e abre, né, uma amplitude de consciência. Depois você tem que, eu vou usar um termo aqui, você tem que zimpar, você tem que condensar tudo isso para voltar de novo para o corpo físico, né? Porque o cérebro não tem essa capacidade toda. Talvez você não lembre, mas não fique preocupada com isso não, que vocês devem se encontrar sim. E aí, Elaine? Poderia falar. Eu concordo com o Edson. Eu acho que muito mais do que a lembrança é o sentimento. Então, observe os seus sentimentos. Porque, né, essa ligação mãe e filho é uma coisa muito forte, né? É isso aí. O Edson, a gente pode abreviar, por exemplo, fiz um planejamento de 80 anos para viver na Terra, mas eu posso desencarnar com 60, com 30, com 50... ou chegar até aos 85? Então, isso tem a ver com até a analogia que a Elaine fez com relação à viagem, né? Os abreviamentos, Cláudio, eles podem ser provocados por suicídio, por exemplo, por, né, você provocar, né, coisas, você ir para a vida, assim, aventuras, né, perigosas, coisas desse tipo, né? Mas eu acho que isso tem a ver com cada um, sabe? Eu vou até usar novamente a Elizabeth Kübler-Ross, que eu esqueci de falar do último livro dela, que é A Roda da Vida. Esse livro, ela conta a história da vida dela. E nesse livro, Cláudia, ela diz assim, que depois de tudo que ela estudou sobre a morte, ela não se conformava com o que estava acontecendo com a mãe dela. Ela ficou revoltada, ela ficou chateada com Deus, porque a mãe dela, que era uma pessoa tão boa, uma pessoa tão dada, uma pessoa que só não se preocupava consigo, só se preocupava com os outros, né? Sempre atenciosa e tudo, sempre cuidando dos outros, de repente teve uma doença que precisou ficar entrevada lá na cama, sendo cuidada. E para a mãe dela aquilo era horrível, né?
ela ter que ser cuidada pelos outros. Então a Elizabeth Kübler-Ross ficou revoltadíssima com Deus. Falou, puxa, como é que minha mãe tem que passar por isso? E aí depois, revendo tudo que ela já tinha estudado e tal, ela chegou à conclusão de que Deus não faz as coisas de forma que a gente não precise. E que o fato mesmo da mãe dela ser tão desprendida, tão cuidada com os outros, não estava preparada para estar consigo. Então ela entendeu que aquilo era um momento, era a forma que Deus encontrou para a mãe dela se preparar de fato para estar no plano espiritual. Olha que Legal, coisa interessante. Quer dizer, de uma médica americana, não estamos falando aqui nem de espírita. Olha a conclusão que ela chegou. Tá certo? Então essas coisas, vida e morte, elas vão depender de cada um, né, Cláudio? Da forma como as pessoas se posicionam e daquilo que é necessário para o seu espírito. Sim. Tá certo? Abreviar pode acontecer, prolongar também eu acho que pode acontecer, né? Dizem que o Chico foi prolongado, né? Eu já ouvi isso Até também, dizem, né? eu não sei se a gente pode afirmar isso de fato, tá? Mas tudo vai depender muito da utilidade, né? Do que está de fato acontecendo com você, né? Às vezes abreviar é melhor, né? Porque você está indo por um caminho tão ruim que é melhor abreviar. Ou prolongar é bom porque você está sendo útil para alguma coisa, entendeu? Às vezes são retirados espíritos também que têm, por exemplo, já vem no mal há muitos anos e vem com um propósito realmente de uma determinada conduta e chega aqui já também não consegue. E se desvia novamente, quer dizer, o prejuízo volta para as mesmas... vai ser muito maior o prejuízo mantendo aquele ser encarnado aqui, né? É assim, só que não existe nada determinado assim, sim, né? Fixo. Fixo. Vai variar muito de acordo com cada necessidade. O Fábio Fulas, bom dia, paz, gratidão pelo programa. Não tenho medo da morte, creio assim pela doutrina dos espíritos. Se propõe Jesus quando esse deixou o corpo físico e se manifestou em espírito. Só me preocupo se vai dar tempo para mim cumprir o que vim resgatar ou evoluir quando encarnado. Não existe uma exigência, né, do mundo espiritual. Você Fábio, não cumpriu tal coisa. Não, Fábio, faz o seu melhor sempre, amigo, e não se preocupe com isso. Tá? É isso aí. O Edson, por que tem essa necessidade da morte? Deus não poderia ter criado a vida sem existir a morte? Na verdade, a morte existe em função de uma necessidade de desenvolvimento físico. O espírito, na verdade, não morre. O que morre é o corpo físico. É o corpo. E por que foi criado isso, na verdade? Para você ter experiências com diferentes. No plano espiritual, as pessoas mesmo que já se separam, né? Por vibrações, por valores e tal. Então, aonde é que você se mistura e aonde você tem convivências com espíritos diferentes, né? De diferentes entendimentos, diferentes níveis. É vivendo a vida física. E a forma que encontraram para isso acontecer é isso. Você vem, faz uma experiência, depois você retorna. Você vem, faz uma experiência, você retorna. A morte tem que ser encarada dessa forma. E dentro das leis naturais, né, Edson? Que é a lei da destruição e a lei da regeneração, né? É isso aí. Respeitando as leis de Deus, né? É isso aí. E por que as pessoas ainda têm medo da morte? Por causa das crenças de pecados, de culpas, de inferno. Quer dizer, medo, né? Você acha que porque você tem sentimentos que ainda são da natureza do ser humano e que são condenadas, né? Como, por exemplo, raiva, desejo sexual, outras coisas que são instintivas do ser humano são tratadas como se fossem coisas pecaminosas, coisas erradas, né? E aí as pessoas têm medo, por quê? Porque elas sentem essas coisas. Não é bom, mas eu sinto. E aí, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso, entendeu? Bom, então eu vou morrer, vou ter que sofrer as consequências disso. E não é assim que funciona. Teria que estudar um pouco melhor a doutrina espírita para entender essas coisas, tá? Antes de fazer o sorteio aqui do convite para o 17º Encontro Amigos da Boa Nova, é um par, a gente tem um áudio aí do Zap com a Doralice de Atibaia, interior do estado de São Paulo. Solta aí, Magrinha. Bom dia, eu tenho uma dúvida muito grande. Meus pais faleceram há 21 anos. Quando eu faço minha oração, minha vibração por eles, se eles já tiverem encarnado, essa oração chega até eles? Aí da Doralice, aí, Edson. Doralice, são espíritos, o espírito é imortal, né? Então, pode ter certeza, você está vibrando para os seus pais
né? Você está vibrando para o espírito deles, né? Não importa se eles estão encarnados ou desencarnados, a vibração vai chegar até eles, porque o que conta é o teu amor, né? Eles continuam existindo, né? É isso aí. Mesmo que eles estejam ali como neto dela, por exemplo, eles vão receber da mesma... Com certeza. Da mesma forma. Seria injusto, né? Lembrando, isso. Então, e lembrar, é Doralice o nome dela, né? Lembrando, Doralice, que toda noite a gente se desprende. Então, né, essa vibração, ela vai sim, com certeza. Pode ter certeza disso.